Olá, esse é o Dr. Todd Grande. A pergunta de hoje é se eu posso dar minha opinião sobre o documentário Leaving Neverland, que é realmente um filme sobre essas acusações contra Michael Jackson. Então este é um tópico realmente controverso. Muitas pessoas ficaram chateadas com este filme. Sabemos que emoções fortes podem prejudicar o pensamento crítico. Então, esta é uma daquelas áreas onde se torna difícil de descobrir o que aconteceu e pode ser difícil até mesmo conduzir a análise, novamente, se as pessoas têm emoções fortes. Vale ressaltar que Michael Jackson e as pessoas apresentadas em Leaving Neverland são reais, portanto, não estou diagnosticando ninguém, apenas especulando com base no que poderia estar acontecendo em uma situação semelhante à retratada. Então, eu assisti ao documentário há algum tempo, algumas semanas atrás, e durou 4 horas. Achei que era tendencioso, como se estivessem tentando convencer o público de um determinado acontecimento ou conjunto de acontecimentos, em vez de apenas apresentar evidências e deixar o público decidir. Sempre que vejo documentários que chamarei livremente assim, é realmente apenas um filme, eu acho. Filmes assim me deixam cético, pois parecem ter uma agenda por trás. Além disso, este filme foi extremamente chato. Você tem cerca de 1 hora de conteúdo realmente interessante espalhado por 4 horas. Isso não aborda a veracidade das afirmações feitas na série, apenas um ponto que gosto de destacar. É realmente chato. Não sou um grande fã de coisas chatas. Agora, vemos muitas entrevistas em Leaving Neverland que são realmente apenas pessoas falando sobre o que outra pessoa disse, mesmo que essa outra pessoa também esteja no filme. Mais uma vez, muito tempo desperdiçado. Então, não necessariamente recomendo assistir, mas este vídeo não faria muito sentido se alguém não o assistisse. Ajuda a ter assistido antes de assistir a este vídeo. Mas eu achei que foi um desperdício de tempo, e acho que alguns dos resumos disponíveis na internet fazem praticamente o mesmo bom trabalho ao falar sobre o que é mencionado em Leaving Neverland, e eu colocarei esses links para essas fontes na descrição deste vídeo. Então vemos muitas críticas deste filme, não é? Muitas pessoas têm opiniões sobre isso. Vemos críticas como é extremamente poderoso e convincente, sabe? É uma crítica bastante significativa ali. Vemos outra crítica que diz que é um filme devastadoramente persuasivo e inegável. Interessante, não é? Não escolhi apenas esses dois, há muitos outros comentários como este. Vemos em uma análise a palavra convincente e em outra análise a palavra persuasiva. Então, novamente, o alarme do ceticismo realmente dispara alto quando eu vejo, um filme como este e quando eu vejo comentários como este. Então as pessoas estão tendo uma reação emocional e não necessariamente uma resposta lógica ao filme. Então, outra coisa importante a mencionar aqui antes de entrar na linha do tempo e em meus outros pensamentos em termos do que isso nos mostra ou não mostra sobre Michael Jackson. Eu estou por aqui há um tempo, certo? Então, eu era relativamente jovem quando Michael Jackson estava se tornando realmente famoso, eu acho meados dos anos 80 ou algo assim. E ele era sem dúvida muito popular mesmo naquela época. Mas é uma coisa ver todo esse conjunto de informações amontoadas agora como em Leaving Neverland e outras fontes que vemos. Porém, eles podem não ser apresentados em ordem e não vemos isso se desenrolar em tempo real. Embora eu não tenha acompanhado de perto o caso Michael Jackson, ao longo da minha vida vi essa história se desenrolar em tempo real. É bem diferente viver essas histórias em tempo real do que ter tudo simplesmente apresentado de uma vez. Isso me dá, eu acho, uma perspectiva em termos de toda a história de Michael Jackson e todas essas diferentes coisas que vemos que são ditas sobre ele e seus comportamentos e outras coisas que vemos ao longo do tempo. Passando para a linha do tempo. Vou passar por uma linha do tempo rapidamente. Não levará 4 horas como no filme. Farei uma linha do tempo rápida e depois passarei para os meus pensamentos sobre o assunto. Culpa ou inocência aqui. Vou começar minha linha do tempo em 1987. Vemos 2 jogadores meio que surgindo aqui. Um é James Safechuck. Ele nasceu em 1978, então ele tinha cerca de 9 anos em 1987, quando conheceu Michael Jackson no set de um comercial que estavam fazendo. Era um comercial da Pepsi. Ainda me recordo daquele comercial antigo.
Isso iniciou uma amizade e muita troca de presentes, além de muito tempo passado juntos. Em 1987, Michael Jackson se tornou amigo de James, um garoto de 9 anos. Safechuck. James Safechuck era dos Estados Unidos e, claro, Michael Jackson também era dos Estados Unidos. Vemos em 1987 outra pessoa, e essa era a outra pessoa apresentada no filme, Wade Robson. Ele era da Austrália, nascido em 1982, sendo mais jovem que James Safechuck. Ele conheceu Michael Jackson na Austrália porque Wade havia ganhado uma competição de dança lá. E eles também começaram uma amizade que era um pouco semelhante à que vemos com James. Ambos tinham as famílias envolvidas, e mais proeminentemente apresentadas seriam as mães de ambos os James. E Wade. Então eles estavam indo a lugares, passando tempo no Rancho Neverland, que é a propriedade de Michael Jackson, e todas essas outras coisas, indo em turnê com ele, e todas essas outras coisas. Então foi incomum, eu acho que para dizer o mínimo, mas é isso que vemos, e ambos os relacionamentos começaram em 1987. Vemos em 1991 que Wade Robson se muda com sua mãe e irmã, acredito, para Los Angeles para trabalhar de certa forma com Michael Jackson. Em 1992, vemos que James Safechuck fez sua última visita ao Rancho Neverland. Isso se torna importante mais tarde. Em 1993, há uma investigação criminal e depois um processo civil resolvido por 22 milhões de dólares. Então, houve um processo civil movido contra Michael Jackson, alegando que ele abusou de outra criança. Isso fez Michael Jackson parecer culpado devido ao acordo. Mas se você olhar para os fatos em torno do caso, foi um caso muito pouco convincente. Havia muitos problemas com isso. De qualquer forma, isso impulsionou o início das acusações. Em 1993, sob juramento, vemos que tanto Wade Robson quanto James Safechuck disseram que Michael Jackson nunca fez nada com eles. Agora, isso é 1993. Em Living Neverland, eles alegam que muitos eventos ocorreram antes de 1993. Isso se torna um problema para as histórias deles. Em 1994, a polícia anunciou que não haveria acusações na investigação criminal que acompanhou o processo civil. E vemos em 1996 que Wade Robson passa sua última noite com Michael Jackson. Então ele alega que foi abusado dos 7 aos 14 anos de idade. Agora, em 2003, vemos que as acusações criminais são formuladas em um caso envolvendo Garvin Arviz, um menino de 10 anos. E novamente ele alegou, e sua família alegou que Michael Jackson o abusou. Agora isso foi em 2003, mas demorou até 2005 para o julgamento acontecer, e até então haviam 14 acusações contra Michael Jackson neste caso. Wade Robson, de 22 anos, durante o tempo deste julgamento, em 2005, testemunhou a favor de Michael Jackson, e ele disse que nada aconteceu. Outras testemunhas também foram vistas como o ator Macaulay Culkin. Agora James Safechuck não testemunhou naquele julgamento. Ele foi realmente proibido pelo juiz de ser uma testemunha da acusação, e a defesa nunca o chamou para testemunhar. Ele disse que se recusou a testemunhar, então temos duas versões diferentes. Agora, no final disso, vemos que Michael Jackson foi considerado inocente em todas as 14 acusações. E vemos que a mãe da suposta vítima, Janet Arvizo, foi realmente acusada de fraude e perjúrio relacionados às declarações que ela fez no julgamento. E, eventualmente, ela aceitou um acordo de confissão e foi condenada. Em 2009, aos 50 anos, Michael Jackson morre de parada cardíaca. E vemos, em 2013, 4 anos após a morte de Michael Jackson, Wade Robson processa, alegando agora que foi abusado. E em 2014, James Safechuck faz a mesma coisa. Ambos os processos foram rejeitados. Eles não foram autorizados a continuar com eles. Pelo que entendo, ambos recorreram. Portanto, suas esperanças de processar o patrimônio de Michael Jackson, se quiser colocar dessa forma, ainda estão tecnicamente vivas. Isso também é importante ter em mente ao assistir Living Neverland. Agora, minhas opiniões sobre este caso. Bem, é claro, quando olhamos para uma situação como essa, novamente, Living Neverland quer que acreditemos que Wade Robson e James Safechuck estão dizendo a verdade e que Michael Jackson era um infrator. Bem, ninguém nunca saberá se ele era ou não era. Agora, se olharmos criticamente para as evidências,
relacionado ao comportamento de Michael Jackson, podemos, eu acho, tirar algumas conclusões que são bastante definitivas e há outras áreas, novamente, que ainda são meio obscuras. É importante mencionar, antes de entrar em cada uma dessas áreas, que Michael Jackson era extremamente famoso e as pessoas tendem a querer coisas de celebridades. Ele não era uma pessoa famosa comum. Ele era novamente super famoso. Nunca houve outro artista de gravação como Michael Jackson. Então, é importante ter em mente, enquanto eu passo, nos tipos de elementos que se destacam que o fazem parecer culpado e aqueles elementos que se destacam que eu acho que indicam que ele parece mais inocente. Então, em termos dos fatores que vemos em Leaving Neverland e as outras evidências que temos que se destacam em termos de, apoiar a culpa, que fazem parecer que Michael Jackson era culpado. Eu acho que um desses componentes é que ele formou amizades com meninos jovens e crianças em geral. Mas eu acho que especificamente os meninos parecem suspeitos. Michael Jackson dormia na mesma cama que esses meninos. E essa era, claro, uma cama grande. Ele tinha uma cama grande no Rancho Neverland, mas ainda assim era a mesma cama. E isso é algo que não seria tolerado se ele fosse uma pessoa normal, certo? Michael Jackson conseguia fazer isso por causa de seu status de celebridade. Acredito que isso também aborda a confiança que ele conquistou da família, especialmente das mães. E mais uma vez, acredito que ser uma celebridade rica provavelmente ajudou muito nessa situação. Então, apenas essa ideia de ser um homem adulto e ter amigos que são meninos e depois passar a noite com eles. Isso faz Michael Jackson parecer culpado. O tempo considerável que ele passou com eles foi notável. Estamos falando de dia após dia, semana após semana e às vezes mês após mês, dormindo no mesmo quarto e passando tempo com eles. Vemos em Leaving Neverland que ele enviou fax para Wade Robson quando ele estava na Austrália, quando Wade Robson estava na Austrália, e muita comunicação por telefone como se houvesse muito tempo investido, e isso parece suspeito. Em seguida, são exibidas diversas fotos e vídeos de Michael Jackson junto desses meninos. Ele tem as mãos neles, eles parecem muito amigáveis. Isso apenas, novamente, parece suspeito. Não vejo como contornar isso, não parece bom. E você também pode ver isso de outra maneira, talvez ele não tivesse nada a esconder e ele realmente não estava pensando nisso, então ele apenas fez o que queria em termos de ser fotografado e ter vídeos feitos dele. Mas eu acho que, no geral, isso meio que o faz parecer culpado. Outro elemento aqui eu realmente não vi grande apoio para isso, mas há algumas evidências disponíveis de que ele tinha sinos e alarmes no caminho para o quarto dele no Rancho Neverland. Pelo que entendi, Macaulay Culkin testemunhou isso. Ok, isso parece um pouco suspeito, não? Por que você teria dispositivos que fazem barulho quando as pessoas se aproximam do seu quarto? Então, novamente, não tenho certeza se isso realmente aconteceu, mas se fosse verdade, isso parece um pouco suspeito. O outro elemento, é claro, e isso é meio que em todo o filme Leaving Neverland, seria esse componente de Wade e James contando suas histórias, certo? Eles contaram histórias de abusos horríveis e hediondos e parecem críveis para muitas pessoas, e suas histórias são consistentes com os comportamentos dos infratores. Então não sabemos se as histórias deles são verdadeiras, mas eu tenho muita experiência clínica trabalhando com infratores e vítimas, e em termos de consistência, com o que eu vi em outras histórias, eles novamente parecem ser consistentes. Isso pode ser resultado de dizer a verdade ou de uma boa pesquisa, mas de qualquer forma temos essa consistência. Então, em termos dos elementos que eu achei que pareciam meio críveis, vemos os problemas de saúde mental que Wade e James alegam ter, como depressão e ansiedade. Isso seria consistente com vítimas desse tipo de ofensa. Agora, eles também poderiam ser explicados pela indústria, não é? Eles trabalharam quando eram jovens em Hollywood. Isso é muita pressão. Mas de qualquer forma, achei esse elemento crível à luz do que já ouvi antes. Há sentimentos conflitantes sobre Michael Jackson. Eles parecem meio que amá-lo e estar irritados com ele ao mesmo tempo. Eu já vi isso antes. Mentindo por ele, incluindo em testemunho juramentado. Possível, sim, eu acho que isso é consistente, pelo menos com, novamente, outras histórias que eu ouvi. Em casos de ofensas, muitas vezes faltam evidências físicas significativas. E de fato não encontramos nenhuma evidência física
No caso contra Michael Jackson, esses elementos não parecem bons para ele, pois apoiam a ideia de que talvez Wade e James estivessem dizendo a verdade. Isso não é o pior, na minha opinião, em termos do que parece ruim para Michael Jackson nessa situação. Eu acho que o que parece realmente pior, na minha opinião, depois de deixar Neverland e apenas meu entendimento do caso, seria após 1993, quando Michael Jackson foi acusado e então fez um acordo. Se ele era culpado ou não, por que ele não parou, certo? Então ele deve ter tido advogados e outras pessoas aconselhando-o, dizendo, olha, entendemos que você gosta de passar tempo com essas crianças e seus motivos, mas isso acabou de custar 22 milhões de dólares e poderia ter resultado em acusações criminais. Se você continuar agindo assim, será um alvo fácil. Então, faz sentido que mesmo que ele gostasse de passar o tempo com as crianças, faz sentido que ele simplesmente teria parado. Acredito que seria sensato não repetir essa atitude. E ainda assim ele o faz repetidamente por muitos anos. Então é isso que se destaca em termos de ele parecer culpado. E quanto ao que se destaca em termos de ele parecer inocente? Por outro lado, em 1993, o caso era fraco e a ideia de um acordo por 22 milhões de dólares nunca foi divulgada, mas acredito que seja isso, de acordo com as evidências que vi indicavam uma grande soma de dinheiro. Então você vai se acertar por esse tipo de dinheiro e isso vai meio que levar a falsas acusações, certo? Uma vez que isso se torna público, que você resolve casos, isso não vai ter um bom resultado. Então foi um caso fraco e pode ter começado tudo de ruim para Michael Jackson. O Federal Bureau of Investigation também investigou Michael Jackson por mais de uma década. Geralmente os vemos, pelo menos eu vejo, como competentes. Eles são uma agência de aplicação da lei competente e não encontraram nada. Parece que se algo estivesse acontecendo, eles teriam encontrado. Isso também é evidente em Leaving Neverland, onde os defensores de Michael Jackson não tiveram destaque. Seus filhos, outras crianças não relacionadas a ele, são confiáveis e nunca mudaram suas histórias. E novamente, o filme não os menciona de maneira significativa. No julgamento de 2005 há 14 acusações e um verdicto de inocência em todas elas. Isso realmente não pode ser minimizado quanto à sua importância. Os promotores apresentaram um caso, mas não conseguiram prová-lo. Ele foi considerado inocente, e isso deve ter alguma relevância. Também vemos que neste julgamento, é claro, eu mencionei que Wade Robson testemunhou, e sua história agora é que ele não entendeu o que aconteceu como sendo abusivo. Então ele sabe o que aconteceu o tempo todo, mas não interpretou ou percebeu isso como abuso. Se isso fosse verdade, por que ele não teria respondido de forma diferente às perguntas durante o julgamento? Ele foi questionado sobre o comportamento, não apenas sua interpretação do comportamento, e ainda assim manteve que nada aconteceu. Além disso, Wade Robson era um adulto. Ele tinha 22 anos de idade. Ele passou muito tempo com o advogado de Michael Jackson, Tom Mesereau. Não há razões para crer que Tom Mesereau agiu de forma antiética ou incorreta. E parece realmente inconcebível para mim que Tom Mesereau chamaria uma vítima de Michael Jackson para depor como testemunha-chave. Então, supostamente, devemos acreditar que Michael Jackson mentiu para Tom Mesereau? Então, eu realmente acho isso difícil de acreditar. Se Michael Jackson fosse como um criminoso mestre e se safasse de todas essas ofensas, ele certamente contaria ao seu advogado o que estava acontecendo. Porque ele esconderia informações que poderiam ajudá-lo em sua defesa. Certo? Isso simplesmente não faz nenhum sentido. Então, se Michael Jackson realmente tinha uma compreensão tão pobre do que ele estava fazendo e da lei, então como ele funcionou bem em outras partes de sua vida, como em ter uma carreira de sucesso? Apenas parece que isso não se alinha para mim. Eu acho que Tom Mesereau teria conhecido a verdade. Se ele soubesse a verdade, certamente não teria chamado Wade Robson como testemunha. Isso realmente não faz sentido. Então, essa coisa toda com Wade Robson simplesmente não faz muito sentido. E eu acho que isso realmente fala sobre o Michael Jackson. Agora, em termos de James Safechuck, eu mencionei que, claro, ele não testemunhou, mas ele alegou que Michael Jackson ligou e o ameaçou, basicamente ameaçando-o porque ele queria que ele viesse testemunhar em seu favor. Bem, isso também não faz muito sentido. Você vai ameaçar alguém e depois colocá-lo no banco das testemunhas onde eles podem dizer qualquer coisa?
Além disso, realmente não há corroboração para este tipo particular de comportamento em Michael Jackson. Não vemos mais ninguém relatando que ele já foi ameaçador ou agressivo. Então eu acho que este componente meio que enfraquece a história do James. Agora também vemos uma espécie de erro-chave em deixar Neverland. James alegou que o abuso aconteceu de 1988 a 1992 e um dos locais foi o rancho Neverland. Ele indica que parte do abuso ocorreu na estação de trem durante esse período. O único problema é que a estação de trem não foi construída até 1993 a 94. A permissão foi concedida em 1993 e concluída em 1994. Agora, o diretor Dan Reed diz que a data que eles têm errada é o fim do abuso. Ele está afirmando que o abuso ocorreu de 1988 a 1994, no mínimo. Acho isso estranho por algumas razões. Uma é, claro, tecnicamente é impreciso, certo? Eles foram pegos com essa história toda da estação de trem. Mas, em segundo lugar, os infratores, se Michael Jackson fosse um infrator, eles não gostam de transições entre estágios. Como eles não gostam quando as crianças se tornam adolescentes, e isso significaria que o abuso de James terminou quando ele tinha 16 anos, em vez de... Então ele parecia mais um adulto aos 16 do que aos 14 anos. Agora, isso não significa que alguns infratores não fariam isso. Mas se vamos falar sobre o que eu normalmente vejo em minha experiência clínica, vou abordar o que faz Michael Jackson parecer culpado, mas também devo mencionar o que o faz parecer inocente. E ofender alguém que passa de ser uma criança para um adolescente é um tanto incomum. Novamente isso acontece, mas fala mais a favor da inocência de Michael Jackson. Como mencionado anteriormente, James também afirmou sob juramento que Michael Jackson nunca fez nada com ele. Não no julgamento de 2005, mas antes disso. Então, novamente, algo que é importante. Então acho que para o Wade e o James é isso. Eles podem estar dizendo a verdade e nós devemos ouvi-los, mas eles estão, na minha opinião, desacreditados, certo? Vítimas também podem fazer coisas ruins. Eles podem ser vítimas, mas estão desacreditados, porque se você diz algo sob juramento no sistema de justiça, pelo menos nos Estados Unidos, e tenho certeza em muitos outros países, isso significa algo. É um conceito fundamental. Wade Robson queria desesperadamente que acreditássemos em seu testemunho de 2005 e agora quer que acreditemos na verdade em 2019, quando Living Neverland foi lançado. Então, ele estava mentindo então ou ele está mentindo agora? Esse é o problema aqui. Se eles estão dizendo a verdade, então isso é trágico. Se eles estão mentindo, isso é trágico. Então o que sabemos com certeza aqui é que uma tragédia ocorreu. Isso é tudo que realmente sabemos ao assistir Living Neverland. Então por que eles mentiram dessa forma? Eles podem estar mentindo para si mesmos, o fazendo pelo dinheiro ou um pouco de ambos. Eu não sei que eles estavam mentindo. Novamente, se eles estavam mentindo, essas são algumas razões pelas quais eles poderiam estar mentindo. O que aprendemos com Living Neverland e toda a história envolvendo Michael Jackson? Uma das primeiras lições aprendidas aqui é sobre a importância de dizer a verdade. Isso, na minha opinião, está especificamente relacionado a Wade Robson e James Safechuck. Para ter credibilidade ao longo da vida, é necessário sempre dizer a verdade. Leva uma vida inteira para construir uma reputação e credibilidade e apenas um instante para tudo isso desaparecer. Outra coisa que aprendemos é, em termos de Michael Jackson, nem mesmo dê a aparência de fazer algo errado. E infelizmente para Michael Jackson, ele deu essa aparência através de seu comportamento. Também podemos aprender um pouco sobre o poder do status de celebridade, seja Michael Jackson culpado ou não culpado. Vemos que as mães de Wade e James realmente pareciam demonstrar um julgamento terrível. Não sei como expressar isso de outra forma. Quero dizer, eles mais ou menos dizem isso no filme, mas se você apenas olhar para os exemplos, eles simplesmente não pareciam exercer uma boa tomada de decisão ao deixar seus filhos sozinhos com Michael Jackson, fazendo-os dormir na mesma cama sem eles lá, ou mesmo com eles lá. Simplesmente não faz muito sentido. Então, o que eu acho, dado todas as evidências aqui, tanto a favor quanto contra Michael Jackson? Bem, o especial Living Neverland meio que nos deixa com, mais ou menos de qualquer forma, eu acho duas opções.
De qualquer forma, é assim que eu vejo. Uma é, Michael Jackson foi um mestre do crime que evadiu a aplicação da lei por anos e anos e ofendeu muitas crianças. Agora isso poderia ter acontecido. Mas essa é uma das teorias que nos restam deste filme. A segunda seria que Michael Jackson tinha um comportamento estranho, talvez até suas próprias lutas de saúde mental. Eu não sei. Ele tinha fama e riqueza incríveis, e todas essas coisas combinadas o tornaram um alvo fácil. Então essas são as duas teorias que eu acho que você leva consigo ao sair do Neverland. Existem duas teorias possíveis, a do mestre criminoso, que eles querem que você acredite, e uma outra não mencionada. Então, meus pensamentos. Bem, eu realmente pensei muito sobre isso e meio que deliberei sobre as evidências. Na verdade, eu voltei e avancei algumas vezes, assisti diferentes segmentos daquele filme extremamente chato novamente, e no final, lendo muito também, acho que aqui está a posição que eu meio que cheguei. Quando Michael Jackson morreu em 2009, ele tinha a presunção de inocência e o direito de enfrentar seus acusadores. Porque ele morreu, ele não pode fazer nenhum dos dois. Leaving Neverland é uma história interessante. Ele aumenta a conscientização sobre o abuso, e isso é bom, mas não pode ser usado para decidir se Michael Jackson era culpado ou inocente, porque não sabemos como Michael Jackson teria respondido e realmente precisamos do lado dele da história e de outros que o defenderiam, e realmente não obtivemos isso também em Leaving Neverland. Assim como em um julgamento, se você ouvisse apenas a acusação, tenderia a pensar que alguém é culpado. Quando você ouve a defesa apresentar o caso, começa a pensar que talvez eles não tenham cometido o crime. Gostaria de ouvir os argumentos da defesa. Deixando Neverland, é a acusação, e é apenas um lado da história. Então, se eu tiver que pesar tudo neste momento, teria que me inclinar mais para essa explicação de comportamento combinado com riqueza. Michael Jackson tinha comportamentos estranhos que o faziam parecer culpado e um alvo fácil, mas é importante notar que eu não sei. Wade Robson, James Safechuck e os outros acusadores podem estar sendo sinceros. Nós simplesmente não sabemos. Então? É um tipo de caso e situação muito desafiadores, e é lamentável que essas acusações não tenham ocorrido quando Michael Jackson estava vivo, se, de fato, as acusações forem verdadeiras. Eu sei que ao falar sobre casos famosos e controversos como este, haverá uma variedade de opiniões, com pessoas concordando e discordando de mim. Por favor, coloque essas opiniões na seção de comentários. Eles sempre produzem diálogos fascinantes. Como sempre, espero que você tenha achado essa descrição do filme Leaving Neverland interessante. Obrigado por assistir